Deputado Gandini, Vossa Excelência tratou muito bem do assunto ao se reportar à legislação federal que trata da matéria e que, na proposta apresentada pelo nosso governador do Estado, houve alguns avanços. Quais os avanços? Que são 2 assentos, que é o que está previsto na legislação federal, convencionais, e mais 2 assentos, que é um avanço na legislação federal de 50%. Também apresenta outro avanço, que são todos os dias, ao invés de uma vez por semana. Então, também considero que, neste caso, não necessariamente precisaria de uma PEC, se acrescentássemos apenas, e eu faço o pedido para apenas esta alteração, essa emenda, que é a emenda de se contemplar os idosos, as pessoas maiores de 65 anos, ou as pessoas com deficiência e as pessoas menores de 6 anos, que inclusive é um projeto meu já antigo, em vigor, que menores de 6 anos, eles não pagam a passagem, isso aqui já passou há muito tempo, existe essa lei no Estado, que essas condições que estão aqui, elas possam também se utilizar do transporte executivo. Por quê? Porque se nós conseguimos avançar na gratuidade de mais 2 assentos, 50%, que não está na lei federal, se nós conseguimos avançar em que possa ser todos os dias e não apenas uma vez por semana, acredito eu que podemos avançar no transporte executivo. E por que faço esse pedido? Eu sei que o transporte executivo é um transporte mais selecionado, né? Não são todas as pessoas que utilizam ele, porque a passagem ela é um pouco mais elevada, mas é importante também contemplar esses passageiros, porque senão eles vão ficar refém de muitas vezes apenas um veículo em determinado horário que não atende essas pessoas que estão na terceira idade e que têm a deficiência física, que tem uma deficiência física ou que é portador ou tem alguma deficiência, e os menores de 6 anos. E por que digo isso? Especialmente em se tratando das pessoas com deficiência e das pessoas maiores de 65 anos. Porque só pega o ônibus quem não pode ter carro. Então essas pessoas, elas utilizam o transporte coletivo, ou porque elas já têm uma dificuldade de dirigir por conta da idade, e aí eu estou falando dos mais idosos, e estou falando dos que têm deficiência, ou elas fazem isso por conta da idade ou por conta do poder aquisitivo. Porque com a aposentadoria e os valores de aposentadoria, se a pessoa não pagou, não teve condição de a vida inteira pagar uma previdência privada, que a maioria dos trabalhadores, eles são da iniciativa privada, né, do serviço público, o número é muito reduzido, que é outro sistema, que é o estatutário, mas quem é seletista, o teto máximo, trabalhando a vida inteira, depois de 35 anos, depois que passar de 65 anos a idade, ainda cai no fator previdenciário. E aí a aposentadoria, ela muitas vezes não chega nem ao teto, que é de R$6.010, salvo engano. E onde a maioria que não chega ao teto, tem aposentadorias de um salário mínimo, em média, R$3.000, em média. E este benefício, ele vai ajudar muito, porque além dessas pessoas que chegam numa idade mais avançada, elas terem esse problema dos valores reduzidos da aposentadoria, elas têm gastos mais elevados com a saúde. A maioria delas não pode ter um plano de saúde. O plano de saúde, e que nós defendemos para cada vez mais ele melhore, é o SUS, é o que ela pode ter.
Então, um benefício desse, ele é considerável. Por isso que eu quero também abrigar a emenda que o deputado Majeski apresentou, porque é uma emenda, deputado Majeski, que de fato, no meu entendimento, ela é possível aqui sim, porque já houve alguns avanços que não vão caracterizar inconstitucionalidade, e avançar também para o transporte do transporte coletivo na modalidade de executivo, também estaria dentro dessa mesma situação. Não vou me estender às outras questões, porque tem quem paga essa conta. E toda vez que nós abrimos uma exceção, a gente contempla uma camada com um benefício, o restante da população vai pagar a conta, porque não é dinheiro do governo que entra, é do restante da população, no valor da passagem, que vai ser paga pelos outros, porque o sistema ele não pode dar prejuízo, e quando tem uma gratuidade, tem normalmente um reajuste na tarifa que impacta nas outras pessoas que vão estar fazendo uso do transporte coletivo e que vão pagar essa conta. Por isso que a gente não pode abrir muito, mas tem que abrir para aquilo que realmente é necessário, e é necessário as pessoas na terceira idade serem contempladas, as pessoas com deficiência especial e também os menores, e já teci aqui toda uma linha de argumentação onde por que eu defendo que essas camadas possam também estar utilizando o serviço do transporte coletivo executivo, porque realmente os valores que elas percebem por mês na aposentadoria especialmente, e quem tem esses problemas de deficiência ou normalmente se aposentam ou são contemplados pelo LOAS e por outras outras questões que realmente não são valores significativos e precisam sim dessa solidariedade da sociedade.